Olá, meu povo, a paz do Senhor, tudo bem? Conta pra mim o que você tá fazendo nessa quarentena, como é que você tá reunindo o tempo. Por aqui a gente tem orado, a gente tem feito culto, a gente tem louvado e hoje eu tô aqui querendo compartilhar mais um pouquinho da palavra com vocês, amém? Porque a gente tem visto, graças a Deus, muita palavra sendo compartilhada, mas a gente não pode só citar o versículo sem analisar o versículo, o contexto e em que aquilo tem de aplicação na nossa vida. Então hoje eu quero deixar para vocês um versículo que tem sido muito usado, que está lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, o versículo 13 e 14, que diz assim: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente viu bastante esse versículo ser compartilhado por esses dias. E esses dias eu estava analisando o contexto e achei demais interessante esse versículo, muito mais do que parece. Que a gente pensa que Israel estava vivendo um momento mal, mas na verdade Israel estava vivendo um momento próspero. A gente vai ver no começo do livro Salomão tendo o seu reinado confirmado. Isso foi uma promessa que Deus fez a Davi e essa promessa se cumpre. Então Salomão vai pedir sabedoria a Deus e Deus se agrada extremamente desse pedido de Salomão. Então ele fala assim: olha, por que você me pediu sabedoria em vez de pedir riqueza, em vez de pedir a morte dos seus inimigos? Eu vou te dar sabedoria, mas eu vou acrescentar riquezas também, como nunca houve antes e como nunca haverá depois. Então o reino de Israel estava muito próspero, Salomão tinha muitas riquezas e ele vai, com essas riquezas, cumprir uma outra promessa. Ele vai construir o templo e nesses primeiros capítulos do segundo livro de Crônicas a gente vê o templo sendo construído com os melhores materiais da época. Então, quando ele termina de construir o templo, ele vai fazer uma oração. E aí, ao capítulo 6, ele vai orar e vai pedir a Deus para habitar naquele templo, que Deus seja adorado. Ele oferece sacrifícios, ele faz uma festa, para falar a verdade, e ele oferece milhares de animais em sacrifício, e ele começa a orar diante do povo, e ele pede a Deus, dentre outras coisas, que se o povo pecar e Deus cerrar os céus e não mandar chuva, ou Deus enviar os gafanhotos para consumir a terra, ou enviar peste, que se o povo se arrependesse, Deus ouvisse e mudasse o cenário. Então, talvez você nunca tenha atentado para isso, para o capítulo 6, né? O versículo famoso é o capítulo 7. Mas Salomão, ele tá ali intercedendo pelo povo e ele faz essa oração porque ele sabia as consequências da desobediência. Ele faz essa oração porque ele conhecia o povo que ele reinava. E ele sabia que quando o povo pecava, essas poderiam ser as consequências. Está lá em Levítico 26 ou em Deuteronômio 28, a gente vai ver uma lista de consequências tanto da obediência quanto da desobediência. Amém? E aí Deus vai responder a partir do capítulo 7 e Deus vai falar: olha, se eu fechar o céu, versículo 13 que a gente lê, e não derramar chuva, ou se eu acabar com a colheita de vocês, ou se enviar pestes, epidemias, doenças no teu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, entendido o contexto, eu quero trazer aqui uma aplicação para a nossa vida. Eu gosto muito de relacionar as coisas humanas com as coisas divinas, vamos dizer assim. E tem uma lei da física que diz que toda ação gera uma reação. E Deus está falando ali: olha, se eu deixar vocês lidarem com as consequências do seu pecado, ainda há uma saída. E Deus lista 4 ações humanas que gerarão 3 imediatas reações de Deus. O que Deus fala? Olha, se vocês orarem, se vocês se humilharem, se vocês se converterem dos seus maus caminhos e se vocês buscarem a minha face, então
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então não basta só orar, não basta só se humilhar, preciso me converter dos meus caminhos, dos meus maus caminhos e buscar a face de Deus. Deus está deixando um manual, Deus está deixando um roteiro, Deus está deixando um manual de escape. Como é que eu faço quando eu não estou aguentando as consequências? Deus está deixando todo um roteiro. Então, essa é uma promessa condicional. Olha, se vocês fizerem isso, certamente eu farei aquilo. Se vocês orarem, se humilharem, se converterem dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, que com essa meditação a gente possa colocar em prática essa palavra. Nós estamos vivendo tempos maus, mas Deus deixou para nós um roteiro. Nós temos um manual de como conseguir passar por esse tempo. Então, que nós possamos seguir o plano. Segue o plano. Deus sempre dá estratégias para o seu povo. Eu posso citar aqui Josué capítulo 6. Estão ali de frente da muralha de Jericó e a muralha viria abaixo porque Deus já tinha prometido. E Deus dá todo um roteiro para eles seguirem. Olha, vocês vão rodear 7 dias, no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes, mas vocês não vão falar nada até que eu mande, e quando eu mandar vocês vão gritar. Então tinha todo um roteiro a ser seguido. E se tem uma coisa que a gente aprende com a palavra quando a gente segue o roteiro, a gente obtém vitória, amém? Porque Deus tem prazer em cumprir as suas promessas. Então, vem comigo, segue o plano e vamos obter a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu não vou pedir para você curtir nem compartilhar esse vídeo, mas se você tiver assistido até aqui, se essa palavra se fizer entendida na sua mente, no seu coração, já vai ter valido a pena, amém? Bye, bye e aguenta firme.